A aura aterrorizante emanada pelo velho preencheu toda a sala. Os líderes presentes se levantaram de imediato, recuando instintivamente. Jin-Ho estava furioso. Gritou, perguntando como aquele maldito velho ousava aparecer ali. A raiva o consumia, ele cravou os dedos na mesa e a perfurou. Em seguida, agarrou-a, ergueu-a com violência e partiu para cima do ancião, berrando que, se o velho realmente vier até ali, seria para morrer. Mas Tenvei apareceu diante dele num piscar de olhos. Com um só golpe de espada, partiu a mesa em dois. Apontando a lâmina para o velho, declarou friamente que, pela primeira vez, concordava com Jin-Ho. O velho não se moveu. Apenas riu, uma risada seca e perturbadora. Cabeças quentes, todos vocês, zombou. Mas depois de ouvirem minha proposta, mudarão de ideia. Ajudem-me, disse, com uma voz rouca e ameaçadora. Então sorriu de forma insana. Juntos, poderemos derrotar o chefe do terceiro andar. Jin-Ho tremia de raiva. Queria despedaçar aquele velho ali mesmo. Berrou que aquilo era pura loucura, mesmo unindo forças, eles não chegariam a 100 pessoas. Como poderiam enfrentar um exército inteiro? O velho apoiou as mãos no cajado e respondeu calmamente. Esse exército pode ser criado. No instante seguinte, uma energia mágica colossal envolveu o corpo do ancião. O sistema anunciou, habilidade, Guardião do Cemitério Negro, ativada. Frederic, assustado, correu até a janela. Do lado de fora, o chão começou a se mover. Mãos esqueléticas emergiam da terra. Uma horda imensa de mortos-vivos começava a subir à superfície. Tudo graças às guerras antigas, disse o velho, orgulhoso. Há corpos úteis demais por aqui. E entre eles, há necromantes, muito poderosos. O suor frio escorreu pelo rosto de Frederic. N necromantes, mas em tal quantidade. Murmurou, horrorizado. As hordas de mortos tomavam os muros e telhados dos prédios próximos. Frederic voltou-se para o cajado nas mãos do velho e perguntou, chocado. Isso tudo, é por causa desse artefato? O velho sorriu, surpreso. Então o senhor conhece isto? Ergueu o cajado, exibindo-o com orgulho. Este é o cajado da ganância. Só pode ser criado reunindo 99 artefatos raros. Tenvei observava com atenção. Respirou fundo e murmurou. Uma combinação de necromante e o cajado da ganância, talvez haja uma chance de vencer o chefe do terceiro andar. E abaixou a espada. Maria se indignou. Tenvei, você também. Sabemos o que está em jogo, respondeu Jin-Ho, que permanecia a poucos metros do velho. Seu rosto agora estava sereno. Mas se ninguém souber desse acordo, talvez o jogo valha o risco. Até você, Jin-Ho. Gritou Maria, furiosa. Tem outra opção melhor. Rugiu ele de volta. Teresa observava tudo em silêncio, com a espada e o escudo em mãos. Como chegamos a isso? Pensou. Estão todos loucos. Ela tentava compreender aquela loucura, imaginando como as coisas seriam se Jin-Ho estivesse ali. Se ele estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Mas o que podia fazer? Enquanto os líderes continuavam discutindo, uma notificação apareceu diante dela. Solicitação de chamada de vídeo externa recebida. Teresa piscou, surpresa. Aceitar pedido de Jin-Ho. Jin-Ho! Exclamou, aceitando de imediato. O rosto do protagonista surgiu na tela. Teresa, você está bem? Perguntou ele. Gritos ecoaram ao fundo. Que confusão é essa? Questionou Jin-Ho, sem ver o que acontecia. O velho ouviu a voz dele e virou-se bruscamente. Quem é esse? Perguntou, irritado. Já que se atreve a falar, mostre o rosto. Coloque em modo de conferência. Como quiser, respondeu Jin-Ho. A imagem de Teresa desapareceu, substituída por uma projeção gigante no centro do salão, mostrando o rosto parcialmente coberto do protagonista. Maria o reconheceu na hora. É ele, o desconhecido que limpou sozinho a masmorra do primeiro andar.
As lembranças vinham à tona. O jovem que enfrentou monstros colossais e saiu vitorioso. Um jogador lendário, explicou Maria, ofegante. As maiores guildas do mundo tentaram recrutá-lo. Todos os chefes de guilda se reuniram em volta da projeção, suando e sorrindo de forma nervosa. A aparição inesperada os deixará eufóricos. O velho sorriu, enlouquecido. Ah, sim. Jin Yu. O jogador que limpou o primeiro andar. Ouvi muito sobre você. Alisou a barba. E agora vai testemunhar a conquista de um chefe de nível absoluto. Jin Yu o encarou através da tela. Um necromante derrotar o chefe? É isso mesmo que está dizendo? Claro que sim. Respondeu o velho, confiante. Lá fora, a legião dos mortos se espalhava como um mar sombrio. Temos números suficientes, continuou o velho. Até os chefes das guildas concordam comigo. Mas o sorriso de Jin Yu foi sarcástico. Tem certeza de que consegue fazer isso com um cajado falso? O velho empalideceu. O que disse? Gritou. O coração de santo e a túnica do ungido, disse Jin Yu friamente. Foram necessários para criar o verdadeiro cajado da ganância. Sem esses dois itens, o seu é apenas uma cópia maldita. O silêncio caiu sobre a sala. Todos olharam para o velho, chocados. Frederic foi o primeiro a falar. Você tem provas disso? Jin Yu fez um gesto com a mão. O verdadeiro cajado tem uma pedra vermelha sob o crânio. E nenhum dos andares abertos contém os materiais necessários para forjar um autêntico. Então apontou para os mortos-vivos lá fora. Veja bem, muitos estão incompletos, disse. Alguns sem braços. Outros sem pernas. Esses mortos são fracos demais, disse Jin Yu friamente. Soldados assim não aguentariam nem um quarto de dia na sala do chefe. Seu olhar ficou gélido. E aposto que, se as coisas ficarem perigosas, esse velho vai simplesmente fugir com o saque, como o típico charlatão que é. As palavras caíram como facas. Em segundos, todos os chefes de guilda se voltaram contra o necromante. O velho ficou mudo, o rosto contorcido de raiva. Por fim, rosnou entre os dentes cerrados. Insolente, miserável insolente! De repente, uma energia poderosa o envolveu. Ele ergueu o cajado e começou a desaparecer, gritando. Vão se arrepender de não terem aceitado minha oferta. A próxima vez que nos encontrarmos, não estarão tão tranquilos. Vou observá-los. E então sumiu, deixando apenas uma nuvem de fumaça e os mortos caídos, exaustos, desabando no chão. O sol voltou a brilhar sobre as ruínas. Frederic, ainda olhando pela janela, murmurou assustado. O que faremos agora? Deixem isso comigo, respondeu Jin Yu. Todos os chefes olharam para a tela onde o rosto mascarado do protagonista aparecia. Ninguém precisa cooperar com Mainami, declarou ele, firme. Eu assumo total responsabilidade pela operação. Frederic se aproximou, surpreso. Está dizendo que vai enfrentar tudo sozinho? Exatamente. A voz de Jin Yu não tinha sombra de dúvida. Frederic hesitou, o rosto dividido entre medo e respeito. Mesmo que fale, pensou, ao menos estará mais perto do que qualquer um de nós jamais esteve. Maria, por outro lado, parecia animada, finalmente uma proposta sem desvantagens. Tenwei cruzou os braços e sorriu satisfeito. Jin-Ho, atrás deles, exibia um sorriso insano. Todos sabiam que não podiam perder essa oportunidade. Tenwei pousou a mão sobre o peito. Então diga, Jin-Ho, qual seria o pagamento adequado? Maria se adiantou antes que ele respondesse, o sorriso dela era quase cruel. A Olympus financiará integralmente o Sr. Jin Yu. A Titã também oferecerá apoio financeiro,
disse Frederic com calma. Jinho ergueu o punho, impaciente. Dinheiro pode não ser o que ele quer. Eu mesmo fornecerei tudo o que for necessário. Mas Jinho os interrompeu. Não quero nada. Sua voz era firme. Apenas garantam que mais ninguém entre na masmorra. Eu irei sozinho. Os chefes trocaram olhares confusos. Maria, ainda pensativa, perguntou. Mas, por que fazer tudo isso, Jinyu? Tenwei acrescentou, desconfiado. Sim, qual é o verdadeiro motivo? Jinyu coçou a bochecha, fingindo refletir. Apenas faço o que precisa ser feito, respondeu. Então, com um pequeno sorriso, completou, e também, por uma colega muito querida. Teresa corou na mesma hora. Atrás da tela, o próprio Jinyu se beliscou na perna, irritado com a própria encenação. Que discurso mais piegas, pensou. Mas Teresa sorriu suavemente, o rosto tingido de um leve rubor. Que encantador, murmurou, sem perceber. Estou encantado, declarou Jinho em voz alta, emocionado, soltando até um pouco de fumaça pelo nariz. Como representante da guilda, nada mais a acrescentar, completou, orgulhoso. As palavras de Jinyu tocaram profundamente meu coração. Que clima agradável, pensou Jinyu, disfarçando o riso. Uma pequena câmera ao lado piscava, indicando que a gravação estava sendo feita. Logo os líderes se afastaram da tela, discutindo animadamente. Teresa ficou sozinha diante do vídeo. Dentro de sua cabeça, Jinyu avaliava friamente. Um jogador comum pediria uma fortuna. Mas eu? Eu ganho muito mais com imagem do que com moedas. Atrás da máscara, um sorriso insano se formou. Um herói altruísta, esse papel vende bem. Com isso, consigo favores, recursos e influência. Muito mais valioso que ouro. Decidido, ele encerrou a chamada. Em seguida, abriu sua janela de status. Nível 12. Um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto. Um dia no campo de surgimento e já cheguei ao nível 12. Murmurou. Está indo melhor do que eu esperava. Mas antes que pudesse comemorar, uma voz furiosa gritou atrás dele. Ei! Vai me deixar sozinha de novo? Era Alice. Atrás dela, montes de carcaças de escaravelhos se empilhavam. Se tem energia para reclamar, não vai morrer tão cedo, respondeu ele, virando-se. Isso é normal para você. Berrou a vampira, os olhos marejados. Rapidamente enxugou as lágrimas com um lenço, resmungando. Isso não é cooperação, é escravidão. Jinyu cruzou os braços, fingindo indignação. Que acusação infundada, hein? Abriu a loja do sistema diante de si e começou a navegar. Só ia comprar uma poção para restaurar sua mana. Sinto muito, mas isso não é suficiente, respondeu Alice, seca. Não é o bastante? Perguntou ele, confuso. Ela baixou o olhar, a voz fria. Se minha mana acabar, como vou te ajudar? De repente, levantou a cabeça. Um sorriso enlouquecido surgiu em seus lábios. Saliva escorria pelo canto da boca, os olhos tomados por sede de sangue. Então, vou restaurar da maneira tradicional. Calma aí, Alice. Jinyu deu um passo para trás. Num instante, ela estava diante dele, os lábios roçando seu pescoço. Um arrepio percorreu o corpo do protagonista. E então veio a mordida. Delicioso! Exclamou Alice, feliz, limpando a boca com o lenço. Jinyu segurava o pescoço, irritado. Quanto sangue essa maluca bebeu? Satisfeita, Alice respondeu alegre. Mana restaurada. E agora, o que faremos, mestre? Ele voltou-se para a loja virtual. Primeiro, precisamos nos preparar. Na cesta, havia itens estranhos. Uma pílula de fortalecimento, um cubo misterioso, um contador de habilidades, cola pegajosa, teia florestal e o rapé de um ogro bicéfalo. Compra concluída. Obrigado pela preferência. Você comprou, lixo, disse Alice, voando até ele. Lixo? Jinyu sorriu. Às vezes, até o lixo pode salvar uma vida. Ele olhou para a vampira e apontou para um enorme buraco à frente. Alice, temos trabalho pela frente. Ela pousou em seu ombro.
O protagonista sorriu e concluiu. Vamos limpar o andar negativo, em um único dia. Aguente firme, ele disse. Logo após essas palavras, Jin-Wook foi o primeiro a saltar para dentro do buraco. Caía com um sorriso calmo no rosto, enquanto Alice, agarrada à jaqueta dele, gritava desesperada. Você nem sabe qual é a profundidade disso. Como pode pular assim? Eu sei a profundidade, pensou Jin-Wook por um instante, abrindo os olhos no meio da queda. Ao ver o solo se aproximando, murmurou com confiança. Já pulei aqui mais de 100 vezes. Sei exatamente o que me espera. Alice. Chamou ele, com um sorriso satisfeito e um olhar determinado. Ela não entendeu o que ele quis dizer, até que uma notificação ecoou no ar. Gravidade reversa de nível desconhecido, ativada. Era a habilidade de Alice, usada para suavizar a queda. Jin-Wook pousou com leveza, sem perder o equilíbrio. Alice, por outro lado, caiu de 4 no chão, respirando com dificuldade. Você é completamente imprudente, Jin-Wook, reclamou, ofegante. De repente, ele sentiu algo. No mesmo instante, a habilidade de elemento fogo, nível 4 foi ativada. Uma tocha acendeu, iluminando o vasto salão destruído. Tudo bem, disse ele com calma. Mas então, enormes vermes com presas afiadas começaram a emergir do solo. Logo vieram besouros e baratas gigantes, rastejando das sombras e até descendo do teto. Viemos ao lugar certo, comentou Jin-Wook, com um leve sorriso. Olhando os insetos, ele falou com desdém. Insetos tão fracos não podem me derrotar. Então, ergueu a voz e acrescentou. E você? Vai continuar se escondendo aí? Ele falava com a figura colossal sentada num trono à frente, uma estátua com traços de fera. Então, você sabe sobre mim. A voz sombria ecoou pelo salão. Claro que sei. Respondeu Jin-Wook, com um sorriso confiante. Os olhos da estátua se acenderam em um brilho dourado, e sua expressão petrificada se distorceu num sorriso insano. Era Anubis, o caçador que vagava pelos desertos. A cabeça da estátua se inclinou em direção ao protagonista. Você é o primeiro humano a descer até aqui. Disse o deus com voz profunda. Eu pretendia brincar um pouco antes de matá-lo, mas parece que você mesmo apressou a própria morte. Jin-Wook não demonstrou nenhum traço de medo. Com as mãos nos bolsos, respondeu. Não vim aqui para conversar. Anubis soltou uma gargalhada rouca. Ridículo. Zombou. Acha mesmo que eu, o grandioso Anubis, iria lutar pessoalmente com você? Alice, apavorada, se jogou à frente de Jin-Wook, protegendo-o com o próprio corpo. Ele é perigosíssimo. Gritou. Eu vou enfrentá-lo, fuja enquanto pode. Mas Jin-Wook apenas sorriu, com um ar tranquilo. Então, ela realmente se preocupa comigo, pensou. Não se preocupe. Apenas observe. Disse ele, caminhando com firmeza na direção de Anubis. Espere, Jin-Wook. Alice estendeu as mãos, desesperada. Não faça isso. Mas ele apenas olhou por sobre o ombro e respondeu. Vou te mostrar com quem você firmou um pacto. E continuou andando, passo a passo, na direção do deus que o aguardava.